Meus irmãos, hoje o 30º domingo do tempo comum nos apresenta um evangelho conhecido, talvez uma das expressões depois do Pai Nosso, mais conhecidas, ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, é esse adágio, por assim dizer, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos isso dos nossos pais, nós caminhamos e escutamos isso com muita frequência. Então, se Jesus já disse isso, talvez valeria-nos a pena meditarmos um pouco sobre alguns aspectos desse evangelho e qual é a implicação que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos tem na nossa vida. Jesus está diante mais uma vez dos fariseus, homens que querem pegá-lo desprevenido, querem ver se ele tem um aspecto onde ele vai cair, se tem alguma coisa que ele não entende, até porque nós estamos ao lado de Jesus com mestres da lei, pessoas que conhecem profundamente a lei de Israel, e eles que o chamam de mestre, querem saber se realmente é um mestre, se ele não vai deturpar alguma coisa. Por que eles estão perguntando isso para Jesus? Quando o fariseu pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando ele diz lei, ele está falando da Torá, ou aqui em grego, nomos. Ele está falando dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Dentre esses 5 livros, entendidos então na tradição como se escritos até por Moisés, como a gente vai ver isso, embora nós sabemos nos estudos modernos que ele não necessariamente escreveu todos, mas há o pensamento mosaico dentro daqueles textos, há uma pequena quantidade de 513 prescrições, há 513 leis nesses 5 livros, que poderiam ser divididas em 3 grupos. Leis que nós vamos chamar de litúrgicas, leis rituais e leis morais. O que seriam as leis litúrgicas? Seria todas as prescrições que na Torá dizem respeito ao culto e ao templo, ao tabernáculo, diz respeito a como devem ser feitos os sacrifícios, como que devem se vestir os sacerdotes, como que eles devem ser ordenados, quais são os tipos de oferendas que devem ser feitas dependendo de cada uma das circunstâncias. Ou seja, há um enorme grupo, sobretudo ali no livro do Levítico, de como deve ser feito o culto a Deus de Israel. Essas leis, então, como a Sagrada Escritura apresenta, foram dadas ao povo aos pés do Monte Sinai, como uma celebração da libertação do Egito. E com essa libertação, então, o que o povo recebe de Deus é a lei como um presente para viver como seu povo santo. Nós, cristãos, a partir da revelação judaica, que começa e se antecipa a revelação de Deus e culmina em nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda temos muitas leis religiosas do ponto de vista litúrgicas. Aqui nós temos uma disposição dos nossos altares. Se vocês forem em uma sinagoga judaica, vocês vão ver uma estrutura muito parecida com o sacrário. Vocês vão ver uma lâmpada vermelha, a lâmpada que nunca se apaga. Só que dentro do tabernáculo, numa sinagoga, o que vai estar lá é a Torá. A palavra de Deus vai estar ali dentro. Nós guardamos não a palavra em letra, nós guardamos e conservamos a palavra que é feita carne. Nosso Senhor Jesus Cristo presente real na Eucaristia. As nossas disposições, o modo como os sacerdotes se vestem, o sacerdócio da antiga aliança que era hereditário nos levitas, mas nós conservamos os modos dessa ordenação. Tanto é que na ordenação dos padres, dos bispos, nós lemos muitos textos que dizem como deve ser feito esse rito. Outro grupo importante, então, de leis, desse grupo grande de leis do Antigo Testamento, são as leis rituais, que eram leis destinadas a falar sobre o que era puro ou impuro. Então, que tipo de comida você pode ou não comer, que tipo de pessoas que você pode ou não tocar, como lavar as mãos. Essa pureza estava ligada a uma dimensão mais ritual do que do ponto de vista de sujeira, nesse sentido. A pureza ritual diante de Deus era manifestada através de sinais, sinais esses que se concretizavam em não comer determinados alimentos, não tocar em determinadas situações e assim por diante. Esse grupo de leis, a gente tem certeza que no Evangelho, nosso Senhor as abrogou. Porque Jesus diz claramente, aquilo que
sai do coração do homem é que pode torná-lo impuro, não aquilo que entra no coração do homem. E isso fica muito nítido quando São Paulo vai falar das obras da lei que não são necessárias para a salvação, e além disso também ele vai falar de uma questão bem objetiva. Lembrem-se que nos Atos dos Apóstolos, São Pedro tem uma visão, visão, sonho, onde ele vê um lençol que tem vários animais, e vários animais impuros que os judeus não poderiam comer. Bom, São Pedro era um judeu de nascimento, conhecia bem o que podia e o que não podia ser comido. E ali, nessa visão, ele ouve de Deus dizendo, mata e come, porque não pode ser impuro aquilo que eu purifiquei. Logo, nós cristãos abrogamos, por meio de Cristo, todas essas prescrições rituais, porque a pureza que nós somos chamados a ter, nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não diga que algo é impuro se Deus já o purificou. E, por fim, as leis morais, que estão concentradas de modo muito direto no Decálogo, nos 10 mandamentos, mas não só. Na primeira leitura, nós encontramos uma realidade um pouquinho diferente, além dos 10 mandamentos. Nós encontramos lá o modo de Deus agir, a compaixão de Deus, que Ele espera que nós tenhamos também para com os outros. No livro do Êxodo, então, nós estamos diante de Deus que é compassivo, é misericordioso para com os estrangeiros, para com as viúvas e os órfãos, para com os pobres, para aqueles que não têm nada. Vocês escutam isso, e para a gente é automático, porque a gente escuta isso desde criança. Mas isso é uma revolução na antiguidade. Por quê? Porque se você pega as grandes epopeias gregas, Ilíada, Odisseia, se você pegar os extratos de textos que vêm de outras culturas, a pobreza, a indigência é uma coisa que se lamenta, mas não é algo que você tem misericórdia. A gente exalta o herói, eu não exalto o pobre. E isso é uma mudança profunda na compreensão que a humanidade tem de si e de Deus. Isso para nós parece óbvio, porque a gente já ouviu muito, mas não é. Isso é muito profundo. Deus, então, é generoso com aqueles que sofrem. Deus escuta, Deus ouve, diferentemente daqueles que vão enaltecer simplesmente o poder, a honraria, o heroísmo, que era muito próprio das culturas antigas. Jesus, então, diante desse rol de centenas de leis, 513, o Senhor é perguntado sobre qual é a mais importante. Tem muitas ali, a gente já viu, as eclesiásticas, as rituais, as morais. Qual é, mestre, a mais importante? Aí Jesus diz algo que para qualquer judeu era a coisa mais importante. Ele não disse isso aqui, algo que não os chocasse. Jesus começa a falar, provavelmente aqui, eu acredito que ele tenha dito em hebraico, que era como eles aprendiam, o Shema. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. A Ele você deve amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para nós isso não é tão forte, mas um judeu rezava isso 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e às 6 horas. Tanto que os cristãos, e a gente consegue saber isso por meio da Didaquê, que é um catecismo bem antigo do 1º século da igreja, os cristãos trocaram a recitação do Shema pelo Pai Nosso. O Pai Nosso de manhã, o Pai Nosso ao meio-dia e o Pai Nosso nas vésperas à tarde. Vejam, Jesus está apresentando então aos mestres da lei o centro de toda a lei. Amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não é simplesmente amar a Deus, mas ir na profundeza. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus não para aqui. Jesus vai apresentar o 2º mandamento colocado ao lado deste. O 2º mandamento é semelhante, mas não é igual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Santo Agostinho, quando comenta esse evangelho, diz algo que a gente já sabe, muitos de vocês eu acredito que saibam, mas a gente não encontra isso na Sagrada Escritura. A gente encontra isso num padre da igreja, e isso já se tornou doutrina. A gente já entende isso com clareza. Que Deus, então, ao fazer a tábua dos 10 mandamentos, nós temos 2 tábuas. Os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, e os outros 7 mandamentos dizem respeito ao próximo. O que Jesus está fazendo aqui não é falar nenhuma novidade. Nada do que ele disse aqui é algo novo. Eles já conheciam isso. Mas o Senhor coloca, então,
O amor a Deus primeiro e o amor ao próximo como um mandamento semelhante a esse, equiparado, mas não igual. E por que eu digo isso, né? Porque nós poderíamos nos perguntar, sobretudo porque isso é uma questão extremamente atual. É possível amar ao próximo como a nós mesmos, sem amar a Deus? E vejam isso. Essa questão é uma questão moderna que surge ali no início, no Renascimento, mas no século XVII, XIX, se torna muito forte. Quando Nietzsche, né, vai falar do super-homem, da vontade de poder, o que ele está fazendo? Ele está negando essa tradição judaico-cristã de pensar nos pobres, nos oprimidos, porque ele falava que isso era uma ética, né, de oprimidos, de pessoas fracas, para voltar àquele pensamento, como eu falava das grandes epopeias gregas, o homem forte, o homem vigoroso, esse que tem que ser enaltecido. E, claro, o seu pensamento e todos aqueles que de algum modo desenvolvem depois, vão criar o que nós chamamos de humanismo ateu, que é um lugar onde você vai dar uma grande relevância ao homem, porém sem Deus. Eu não quero Deus nisso, afinal, segundo Nietzsche, o Evangelho morreu na cruz, né? Deus morreu, e o homem se colocou nesse lugar. O padre Henri de Lubac, que vocês devem conhecer, é um sacerdote jesuíta muito importante teólogo católico, tem um livro chamado O Drama do Humanismo Ateu, né? O Drama do Humanismo Ateu, onde ele vai realmente tratar desse tema, dizendo: seria possível nós concebermos essa fraternidade universal sem o amor a Deus? E ele vai mostrar e demonstrar claramente que não é possível. Por que não é possível? Porque quem é Deus para nós, diante daquilo que nós vemos na Sagrada Escritura? Deus é o absoluto. Deus é o nosso parâmetro de todas as nossas ações. Logo, quando nós falamos que cada um de nós é único, é irrepetível e tem uma dignidade inalienável, eu não posso falar isso considerando apenas o seu valor. Por quê? Porque você é finito, limitado, você não é perfeito, você não é Deus. Mas o modo como nós cristãos falamos uns dos outros e na defesa que nós fazemos da pessoa humana, nós deificamos a pessoa. E por que nós fazemos isso? Porque para nós, diante daquilo que Deus nos revela e se mostra a nós, cada pessoa humana é imagem e semelhança de Deus. E não só isso, Deus tem um rosto humano. Deus se fez homem, se encarnou e passou a ter nariz, ter orelha, ter cabelo, ter inteligência, ter vontade como você e como eu. Logo, o valor que cada pessoa tem é dado por a referência sempre a Deus. Quando nós então tiramos de Deus esse lugar e colocamos o homem, não temos mais um parâmetro ao qual nós possamos concordar, porque cada um de nós vamos ter parâmetros diferentes. E como nós vemos na história da humanidade, aquilo que pareceria ser uma solução ideal, afinal, a gente não precisa das religiões, elas mataram muita gente, tiveram muitas coisas ruins na história da humanidade, na verdade se tornou o grande calcanhar de Aquiles, porque não foi o homem que foi colocado no centro. Quem foram colocados no centro foram as ideias humanas. Tanto é verdade que nós não conceberíamos uma era de revoluções que mataram tantas pessoas, ou mesmo o nazismo, sem a ideia do super-homem. Sem a ideia de que os pobres, aquelas pessoas que são os parasitas da sociedade, devem morrer. Porque quando nós colocamos o homem num lugar que não é dele, ele se torna um ídolo. E já dizia Chesterton, né? Num lugar onde a pessoa humana não é respeitada na sua dignidade, nós passamos a adorar as bestas, os animais. Não é o homem que ocupa esse lugar. O que o Senhor está dizendo aqui, Ele não está colocando o mandamento de amar a Deus do lado de amar o próximo como se fossem a mesma coisa. Ele está colocando o mandamento de amar a Deus no centro. E o transbordar desse mandamento é o amor ao próximo. Eu amo o próximo por uma experiência anterior. Porque Deus me amou primeiro, porque Deus nos tirou do Egito, porque nós fomos estrangeiros, porque nós sofremos, porque nós fizemos isso, Deus nos amou. E eu não posso fazer outra coisa senão amar, porque eu também não sou digno dessa misericórdia e desse perdão. Mas Deus quis, Deus se fez, Deus se manifestou na sua infinita misericórdia para conosco. Portanto, meus irmãos, não é possível nós falarmos de uma fraternidade universal sem Deus ser o centro disso.
porque os nossos parâmetros serão humanos e limitados, frágeis, e nós vamos amar simplesmente as pessoas que nos agradam. Eu já disse isso algumas vezes aqui, nós não amamos as pessoas porque elas merecem, nós não merecemos o amor de Deus. O amor de Deus é uma graça dada sem merecimento algum da nossa parte. Por isso o Senhor diz, façam o que eu fiz com vocês, realizem o que eu fiz com vocês. Hoje a liturgia nos coloca diante desta dimensão. Se nós não cuidarmos profundamente da nossa relação com Deus, nós não amaremos as pessoas como elas merecem ser amadas, ou às vezes não porque elas mereçam, mas elas devam, precisem do nosso amor, elas precisam disso. Jesus está colocando aqui, como ele diz no final, que toda a lei, toda a Torá, todos os profetas, todos os livros ali do Antigo Testamento, tudo se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas acima da minha família, do meu esposo, da minha esposa, da minha namorada, dos meus filhos. Por quê? Porque amando a Deus, com a medida que Ele deve ser amado, com a dignidade que Ele tem, nós vamos saber amar cada uma das realidades que Deus nos permite amar e que nos chama a amar com a justa medida. Se nós tentamos amar as coisas, com um amor que deveria ser dado a Deus, nós acabamos nos perdendo nesse caminho. E quem se perde não é capaz de se dar. Quem se perde não é capaz de se dar. Nós temos que nos dar inteiramente, com o coração generoso, porém na medida que o outro precisa e na medida do tamanho e do valor que essa pessoa tem. Sejamos então atentos a isso, porque o Salmo responsorial diz, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador, o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Deus deseja nesse domingo não só nos lembrar da dimensão do mandamento do amor ao próximo, que é fundamental. São João vai nos dizer com clareza, quem diz amar a Deus, mas não ama seu próximo, é um mentiroso. E realmente é um mentiroso, porque não pode dizer aquele que ama a Deus, se ele não consegue reconhecer no outro uma expressão de alguém que também é a expressão desse amor de Deus. Deus que me ama e me ama o outro, eu sou devido a esse amor. Jesus hoje deseja nos colocar isso. Não é estranho vocês acharem, não sei se vocês já pararam para pensar, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente tinha uma reportagem no jornal de, sei lá, um bebê foi deixado na porta de algum lugar, num supermercado, num terreno baldio, todos os jornais passavam isso, todos. Isso comovia muito a sociedade. Isso não existe mais, não porque crianças não são abandonadas, não por isso. Mas se um cachorro, alguém pisar na pata de um cachorro, isso vai passar em todos os jornais, inclusive no Jornal Nacional. Isso é muito triste, porque o que nós estamos fazendo é, como diria Chesterton, e ele estava certo, no mundo onde a pessoa humana não é reconhecida pelo seu valor inalienável, pela grandeza que ela tem como imagem de Deus, nós adoraremos as bestas. Nós faremos isso. Ou nós, como eles mesmos diziam, faremos sacrifícios humanos, que é o que nós fazemos. A igreja se pronuncia a favor da vida, do nascituro, não porque ela é simplesmente uma defensora dos fracos e oprimidos, também o é, mas porque ela precisa reproduzir na sua vida, na sua existência, o mesmo texto que nós ouvimos na primeira leitura. Não oprimas o estrangeiro, não oprimas o pobre, o órfão e a viúva. Todas essas pessoas retratadas aqui não podem se defender. E nós o faremos até o último instante, até a volta de Cristo, quando a igreja ser elevada à glória da Jerusalém Celeste. Pensemos muito nisso. Quando nós vemos as fragilidades dos outros, nós devemos ter a compaixão que Deus teve conosco. E por isso nós nos aproximamos do outro para ajudá-los. É essa a grande marca e diferença do cristianismo. Nós não só damos às pessoas o aspecto material, porque isso é insuficiente, isso não sacia o coração humano. Deus sacia o coração das pessoas. Portanto, a maior dádiva que qualquer um de nós pode dar a qualquer pessoa é Deus. Porque isso, seja qualquer experiência que alguém estiver passando, de dor, de dificuldade, de sofrimento, de alegria, isso permanece. Todas as outras realidades mutáveis dessa vida passam. Deus não passa. E já diria a carta de São Paulo aos Coríntios, 3 coisas são grandes, a fé, a esperança e a caridade. Mas nada é maior do que a caridade. No final, é a única coisa que vai sobrar. Diante de Deus, quando nós lá estivermos, nós não precisaremos de fé, porque nós o veremos. Nós não precisaremos de esperança, porque nós vamos estar na posse que a gente esperou todos os dias. Mas a caridade será tudo em nós. Tudo.
Portanto, se nós perdermos essa dimensão da caridade, que tem dois braços unidos, a Deus e ao próximo, nós não seremos capazes de ver a Deus, porque nós não experimentamos, já aqui nessa vida, aquilo que Deus tem para nós na vida eterna. Assim seja. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,